Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Fórum Cast. A gente vai conversar um pouquinho com mais um palestrante. Mari, eu tô vendo que você já tá muito animada com todos esses conhecimentos que a gente trouxe até aqui, né? Na verdade, a gente vem participar, vem apresentar algo e acaba que a gente aprende, né? Muito. E é uma troca super rica, tô super feliz. O nosso convidado para esse episódio é o André. Eu acertei? Não acertei, não tá errado não, porque já foram tanta gente. Mas eu ficar confuso, mas tá certo. André Davim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, que agradeço pelo convite. André, para quem está nos assistindo nesse momento, que não pôde estar no fórum para assistir a sua palestra, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse momento junto com o público. Bom, primeiro eu agradecer o convite de vocês, parabenizar o Fórum de Negócio. Eu, embora natalense, mas 99% da minha palestra é fora de Natal. Então é a primeira vez que eu venho, fiquei impressionado com a organização. E hoje o que me foi solicitado mediante o convite do Jean Valério era para falar sobre, sou neurocientista de formação, foi para falar sobre cérebro e liderança, uma das principais dores latentes da maioria das empresas, encontrar pessoas com perfil de liderança e, consequentemente, tendo a dificuldade de formar talentos dentro de suas empresas. Então eu vim aqui hoje para falar sobre o que é uma mentalidade de um cérebro de um líder e como a gente pode se tornar um líder, até porque é um comportamento que não é inato, ele é aprendido. Então a gente precisa estudar, vivenciar experiências, praticar para se tornar um líder. E essa foi a tônica da palestra de hoje. E eu estava vendo aqui que você é autor de alguns livros, né? Dentre eles o Cérebro e Vícios Emocionais. Não sei se dá tempo de chegar aqui, mas tem aí o livro. Seria O livro, um prazer, né? Eu tenho o livro. Queria que você falasse pra gente, né? Vícios emocionais. O que a gente pode esperar desse tema? Então, essa foi meu último livro escrito e eu ainda nem consegui fazer o lançamento pela correria, mas estou muito feliz pela procura, muita gente procurando. E é um livro que eu falo exatamente qual é a característica do vício emocional. Porque para muita gente entender o vício pela droga, o vício pelo álcool, o vício pela tecnologia, ele é mais popular. E eu trouxe, através desse livro, a lucidez para as pessoas entenderem que nós temos também os vícios emocionais. Pessoas que, em função das inúmeras experiências que podem ter vivido, principalmente no período de primeira infância, que traz muitos impactos no desenvolvimento, né, o crescimento e desenvolvimento do cérebro, e leva essas pessoas a desenvolverem vícios que são baseados em suas emoções, e muitas dessas emoções que são disfuncionais, que muitas vezes trazem consequências muito severas em termos de ansiedade, depressão, mas que são frutos de um vício, de um circuito de um cérebro que é alimentado por uma molécula que, do mesmo jeito que tem um lado bom, pode também trazer o lado viciante da história. E você consegue pontuar pra gente, só para quem vai estar assistindo ter uma noção do que se trata, talvez é algo que esteja muito próximo da nossa realidade, inclusive, né? Muito. Eu trouxe aqui na minha palestra. Hoje 90% das pessoas que são demitidas nos seus ambientes de trabalho são por problemas comportamentais. Então, se você for filtrar isso, desses 90%, né, que a gente fala, que os estudos mostram, todos eles estão baseados em vícios emocionais. Ou seja, pessoas, por exemplo, que têm o hábito de reclamar demais, pessoas que têm o hábito de se vitimizar demais. Então são alguns dos exemplos mais comuns que a gente tem de um cérebro, tá, que em função de alguns estímulos que chegaram até ele em uma fase importante do desenvolvimento, viram prazer mesmo no comportamento disfuncional. E a gente sabe que isso aqui é incongruente com a melhor performance do indivíduo. Então, eu até na parte que eu estava falando, hoje uma dificuldade de se encontrar, por exemplo, pessoas com perfil de liderança em grandes empresas é porque as pessoas chegam para trabalhar com vícios emocionais. Então, muitas vezes elas não são flexíveis como devem ser, não são resilientes como devem ser, são pessoas que muitas vezes precisam ser validadas o tempo todo, se tornam vítimas diante de um processo, e isso tem um impacto muito grande no mundo corporativo, e as empresas já estão sentindo isso hoje. Mas dentro da nossa realidade é impossível, né? Até porque o mercado hoje não absorve mais o nosso antigo chefe, né? Ou você é um líder ou você está fora. Exatamente. E aí é aquilo que eu falei na minha aula, o que é ser um líder? O líder é você é aquela pessoa capaz de inspirar de forma positiva e agregar valor à vida das pessoas. Então hoje se fala tanto em produtividade, tem pessoas que estão esgotadas e sendo esgotadas porque não estão sob os cuidados de líderes. Cuidados de pessoas que acham que tem um cargo de liderança, mas não são líderes, e exigem dessas pessoas aquilo que elas não têm capacidade de entregar. Então são muitas vezes viciados emocionalmente, cobrando de outros viciados emocionalmente, e isso está impactando diretamente na nossa economia, por incrível que pareça. E hoje,
pelo que a gente leu aqui também, você é professor da UniRN. Isso. As universidades têm cada vez mais jovens, cada pessoa entrando cada vez mais cedo na universidade. Como explicar algo que parece ser tão complexo para um jovem que tem tanto pouco recurso e um conhecimento ainda tão pequeno em relação ao mundo, de uma forma geral? Para a gente é um grande desafio. Para nós que somos professores universitários, eu sou professor universitário há 20 anos já. Eu digo para vocês que chega pra gente, e para mim, no meu caso, que a minha disciplina é de primeiro período, então é aquele aluno extremamente recente na universidade. Mas na verdade ele é um recente de mundo. Ele é um recente de mundo. Muitas vezes são filhos super protegidos, e aí a gente está falando de repetição de padrão. Muitas vezes é avô que, por amar demais, super protegeu pais, que super protegem filhos, mas daqui a pouco o mercado de trabalho está precisando absorver essas pessoas, elas não estão prontas. E nós na universidade, eu poderia só me tirar um pouquinho disso, porque a minha mentalidade mudou a partir do momento que eu fui estudar neurociência, que eu fui fazer pós-doutorado e fui pensar diferente. Mas a universidade ela não prepara o aluno para isso. Ele prepara você para ter habilidades técnicas. As suas hard skills, elas saem, muitos deles muito bons. Mas as habilidades socioemocionais, elas estão sendo negligenciadas. Graças a Deus, a gente vê já hoje, por exemplo, em algumas escolas, tratando a temática de gestão das emoções. Porque se você trata, já desse eu estava dando uma entrevista de nível como a de vocês, me fizeram uma pergunta muito interessante. Doutor André, o senhor acredita na mudança da humanidade? Eu disse, claro, senão eu não estudaria comportamento. Quanto tempo? Eu disse, 30 anos. É muito otimismo? Não. Basta a gente entender que nesse exato instante está nascendo muita criança nesse mundo. E se essas crianças elas forem tratadas como crianças, os adolescentes forem tratados como adolescentes, e os adultos forem tratados como adultos, em 30 anos nós temos uma sociedade diferente. Porque a gente está respeitando o desenvolvimento de primeira infância, a gente está respeitando o desenvolvimento de segunda infância, e nós estamos respeitando o desenvolvimento de fase adulta. Então, nós estamos criando um modelo mental, um modelo cognitivo e emocional, que é o que o mundo hoje moderno precisa. Mas as universidades hoje estão preocupadas em quê? Em que nós saibamos, no meu caso, anatomia e neurociência, de muitos nomes, de respostas terapêuticas, de nome de medicamentos, um monte de coisa. Mas na verdade o indivíduo nos nem conhece. Isso. Ele quer tratar alguém do qual tem um problema tão grave quanto o dele, mas ele também tem. E as emoções estão mostrando isso pra gente. Então, eu acho uma temática muito relevante, uma questão de saúde pública. Eu tenho certeza que hoje nós teríamos fila do SUS muito menor, se lá na base as famílias dessem atenção, dessem amor, as escolas também não tivessem só preocupadas com números, com datas, com cálculos mirabolantes, e tivesse preocupado em formar o cidadão com um senso crítico, reflexivo, entendeu? E isso perpassa por entender as suas próprias emoções. O olhar para números e resultados, ele é absurdamente assustador. É o que a gente espera, é o que a gente cobra, é o que olham para você como isso, né? Como números e resultados. Exato. Aí a minha pergunta é, existe uma cura, uma solução para um vício emocional? Existe. Do mesmo jeito que qualquer outro vício, drogas ilícitas, por pornografia, por álcool, assim como os vícios emocionais, para tudo se tem. E por incrível que pareça, parece ser polêmico, mas primeiro a gente tem que entender o que é vício. Isso é algo que causa dependência. Nós temos uma dependência quando se fala de vício. E qual é a solução para isso? É a abstinência. Mas não é aquela abstinência, o cara é viciado em droga, tira ele da droga e ponto final. Você precisa promover um novo estilo de ambiente que permita a ele vivenciar experiências novas, experimentar experiências novas e praticar experiências novas. É o último capítulo desse livro. Por quê? Porque aqui eu trago o enredo de como o vício se instala, como você alimenta esse vício, mas eu não poderia abandonar o leitor e dizer, eu tenho a solução para você. Mas eu trago aqui estratégias que a gente chama de neurologicamente corretas para dizer, olha, você pode ser um viciado em droga, um viciado nas suas emoções. Mas se você trouxer estímulos novos para o seu ambiente, onde você possa vivenciar coisas novas, experimentar e praticar, o teu cérebro promove o que a gente chama de neuroplasticidade. Uma capacidade adaptativa que nós temos de aprender, reaprender, desaprender, aprender de novo e quantas vezes forem necessárias. E essa é a solução para esse grande problema. É você utilizar a química do seu cérebro em seu favor, não para te levar ao vício. Porque a mesma molécula que me motiva me pode levar ao vício. Então quando se fala de geração de dopamina, isso às vezes me preocupa. Porque é todo mundo achando que a dopamina é a molécula da solução dos produtos, de todos os problemas, e não é assim. Então tem solução, por incrível que pareça, e muito mais fácil do que muita gente imagina. Eu estou encantada. Bom, aproveita para deixar um recado para quem está te assistindo. O espaço é seu. Tá. Então, primeiro agradecer, parabenizar o Fórum de Negócios, agradecer ao Jean Valério pelo convite, parabenizar vocês, porque participar de podcast
com esse nível de busca por conhecimentos inovadores, por aqui, sair dessa mesmice. Eu estou vendo aqui que é essa tônica de vocês. Então, agradecer a todos que estão nos assistindo e se eu puder deixar só um legado aqui para vocês estudem neurociência, estudem cérebro, estudem comportamento. Porque as pessoas que estão buscando isso, que estão à frente disso, são pessoas que estão buscando os resultados com saúde mental, com qualidade de vida e sendo felizes. Isso é uma das coisas mais importantes que tem que ser inegociável na vida de qualquer pessoa. Isso, muito obrigada. Tá bom assim? Uma satisfação. Eu que agradeço vocês o convite, tá bom? Muito obrigada. Nosso podcast vai ficando por aqui. Em breve a gente tem mais um episódio com outra personalidade, palestrante ou outros patrocinadores. Nossa, vamos tirar uma foto, por favor.